Boa noite, eu sou a Cláudia e aqui é o Viver de Sopa. Aqui eu ensino você a faturar R$ 5.000 ou mais com sopas congeladas, trabalhando aí da cozinha da sua casa. Essa é a minha história e eu ensino para você exatamente o método que eu usei para mim mesma. Hoje o nosso tema é planejamento e como que o planejamento pode acelerar a sua chegada ao tão sonhado faturamento. A primeira aula foi ontem sobre networking, hoje é planejamento e a gente segue aí nessa série de lives de aquecimento da Semana da Sopa Lucrativa. E o que é a Semana da Sopa Lucrativa? Alguns de vocês já sabem, é um evento super bacana que eu estou organizando aqui com a minha equipe e ele vai acontecer de 22 a 26 de agosto. Esse evento não é aberto, que nem as lives, é um evento fechado e você precisa fazer a sua inscrição. O link para você se inscrever está aqui na bio, tá? Quando acabar a live, você vai lá e se inscreve caso você ainda não tenha feito isso. Porque o link para as aulas da Semana da Sopa Lucrativa vão ser enviados ou por e-mail ou nos grupos de WhatsApp, tá bom? Ontem eu falei aqui na aula de networking, se você não assistiu, a aula está gravada, pode assistir depois. Do poder do networking para alcançar aí o faturamento de 5, 8, 10, quiçá R$ 30.000 com as suas sopas. Eu recebi um monte de mensagens bacanas de pessoas que acharam essa teoria dos 6 graus de separação bacana, útil, válida, e é bem pirante mesmo, né? Pensar que quanta gente pode ter em volta de você. De repente a gente enxerga ali um mundo de possibilidades, né? Hoje uma aluna me mandou ela ficou muito feliz, ela fez a primeira entrega dela, e a pessoa que recebeu as sopas fez um Reels e postou falando das sopas dela. E ela disse que não tinha ideia de que esse cliente é um fotógrafo até com uma rede... Tá sem som? Ai, gente, vocês não estão me escutando? Dá um sinal aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo. Elizabeth não tá me escutando. Vocês estão me escutando, gente? Dá um ok aí para mim no chat, por favor, para a gente saber se é um problema do telefone da Elizabeth ou se é geral. Vocês estão me ouvindo, gente? Ai, que bom. Então, Elizabeth, dá uma olhadinha no som do seu aparelho, por favor. Então, o cliente recebeu as sopas dela, fez um filme e ela descobriu que esse cliente é um fotógrafo, assim, com uma rede enorme. E aí a gente ficou falando sobre esse poder realmente das pessoas que estão perto da gente e a gente às vezes não sabe. Então tem um monte de gente que já saiu animada da live de ontem, pronto para ativar a sua rede. E tem a galera que vai deixar para o ano que vem, para o mês que vem, depois eu faço. E aí amanhã a gente vai ter uma live para falar de ação, tá bom? Mas antes da gente partir para ação, a gente faz planejamento, que é o assunto da live de hoje. Eu adoro, quem tem umas pessoas aqui, meus alunos, gente que já me conhece, sabe que eu amo ensinar e falar de planejamento. Mas eu nem sempre fui assim. Eu fui muito ruim já de planejamento. Eu já fiz muita bobagem quando eu não tinha noção do que era planejar. Qual é o sinal que a gente percebe que a gente é ruim em planejamento ou que a gente não planejou? É quando o resultado daquilo que a gente quer, ele sai muito diferente daquilo que a gente imaginou. Então a gente tem uma ideia na nossa cabeça, a gente planta ali um sonho, uma ideia, e quando a gente acaba de executar, o produto foi totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. Tem uma definição para o planejamento que eu gosto muito, é que o planejamento é a parte prática e racional da ação, né? Então eu vou até compartilhar com vocês aqui um provérbio chinês que eu acho muito válido. Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo, né? Porque a visão aqui no caso é o planejamento. A gente precisa das duas coisas. A gente tem que ter a visão, a gente tem que ter a ação e isso tem que andar em conjunto, porque uma sem a outra o resultado pode ser desastroso. Vou dar um exemplo aqui prático assim. Você vai sair para dar uma corrida, né? Não sei se você gosta de correr, mas é um exemplo assim fora da área de alimentação. A ação é você sair para correr.
O que é o planejamento, né? O tênis que você vai usar, a musiquinha que você vai escutar enquanto corre, o percurso que você vai fazer, se está ameaçando chuva, se você vai olhar a previsão do tempo. Esse é um exemplo no dia a dia que a gente faz no automático, né? A gente não... Algumas pessoas até planejam, mas geralmente quando a gente vai sair para dar uma corrida, a gente não senta e faz um planejamento. A gente faz aquilo no automático. Eu vou com aquele tênis, vou ouvir essa música. Isso é a mesma coisa quando a gente vai, por exemplo, ao supermercado, que é bem dentro da nossa rotina de alimentação. Uma coisa é a gente sair para o mercado com uma lista, sabendo o que a gente vai comprar e planejada. A outra coisa, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu vou falar agora, é quando a gente para no mercado e fala, eu preciso comprar uma cebola. E a gente sai do mercado com 5 sacolas. E assim, tendo gasto muito mais do que a gente pensava em gastar. Então, isso é quando a gente faz as coisas sem planejamento. Então, eu dei exemplos aqui corriqueiros, né? De você sair para correr, de você parar para ir no mercado, mas quando a gente traz isso para dentro do negócio, isso faz muita diferença, né? O que afinal de contas, tem um planejamento com você faturar 5 mil reais ou mais com as suas sopas congeladas? É exatamente isso que tem a ver, porque se você só tiver ação e não tiver planejado, isso pode virar um pesadelo, tá bom? Então, amanhã a gente vai falar de ação, mas hoje a gente vai falar do planejamento. O planejamento ele possibilita a gente a perceber a realidade que está em volta. Esses dias eu pus um vídeo aqui falando dos pontos cegos do nosso negócio, aquilo que a gente não sabe e que a gente não sabe. Com planejamento a gente começa a perceber os pontos cegos do nosso negócio. Lá na parede da minha sala no buffet, eu tinha uma plaquinha dizendo assim, fracassar no planejamento é planejar o fracasso, assim, bem catastrófico. Mas o fato é que o não planejar pode custar para a gente tempo, dinheiro e até assim, perda de cliente, perda de material, coisas que a gente fica totalmente sem controle porque não planejamos. Lembra que eu falei para vocês que eu era muito ruim, né? Então eu tinha assim... Antes, né, de começar a aprender a fazer gestão e planejamento, eu falava assim, esse mês eu quero faturar 15 mil reais. E aí chegava no final do mês, eu não conseguia. Então aquilo ficava no campo do sonho, né? Um dos primeiros eventos que eu fiz pelo buffet, muito tempo atrás, é um dos primeiros eventos corporativos que eu fiz. Era para Souza Cruz, que era uma empresa que na época assim, o cigarro ainda era amplamente divulgado e a empresa tinha um setor de marketing super fabuloso, fazia eventos muito bacanas. O evento era para 35 pessoas. Eu simplesmente fiz porcionamento para 35 pessoas e quando eu cheguei no evento, o cenógrafo tinha colocado uma mesa com 8 metros de tamanho, uma mesa linda, branca, maravilhosa, e eu cheguei lá com as comidinhas para 35 pessoas, nos pratos menores, assim, porque o evento era para 35 pessoas. Por que assim, esse evento foi uma lição muito grande que a partir daí eu passei a fazer as perguntas certas, né? Porque, para mim, no meu desconhecimento, na minha falta de planejamento, bastava eu saber que eu tinha que servir 35 pessoas. Eu não estava ainda, não era experiente, não sabia sentar e antever as perguntas que eu precisava fazer para não me ver numa situação daquela, com aquela mesa gigantesca e os pratinhos ali perdidos no meio, né? No final, as pessoas comeram, mas eu fiquei muito envergonhada com o visual desse evento. E aí, tomar uma aguinha aqui. Muitos anos depois, eu já tinha bastante experiência e eu recebi um pedido para fazer um evento para Nestlé, que é uma mega blaster multinacional. E a cliente me falou o seguinte, Cláudia, é um congresso e são 4.500 pessoas e a alimentação nunca funcionou, porque explicou lá por quê, porque as pessoas saem todas ao mesmo tempo, elas saem correndo para os buffets e elas não conseguem se comer naquele tempo curto que o congresso oferece. E aí, só que eu já estava com a mente aprendendo a fazer planejamento, e aí eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa e fiquei pensando no evento, pensando no que eu podia fazer. E aí me veio uma ideia lá, uma ideia bem ousada de expor a comida toda de uma vez só. E aí eu fui fazendo conta de quantos metros eu precisava em cada estação de buffet para servir aquele povo todo em meia hora. E eu fui planejando, fazendo, que nem eu ensinei para vocês aqui na semana passada, cronograma reverso, né? Para isso aqui tá pronto tal hora, que horas eu tenho que começar a montar, quanto de comida tem que ter em cada mesa, a pessoa vai encostar, quanto tempo ela fica. Isso é planejamento mesmo. E aí...
Deu certo o evento, a cliente ficou super feliz e eu aprendi várias lições sobre isso, sobre quanto que é importante a gente desenhar. Porque quando a gente senta e vai traçar o caminho que a gente vai fazer para atingir a nossa meta, as perguntas vão aparecendo, né? A gente aprende a se fazer as perguntas corretas. Num negócio de alimentos, a falta de planejamento leva a gente a ter gargalo, né? O que é o gargalo? É exatamente isso aqui. Eu não vou virar porque a garrafa está com água. É quando alguma coisa trava ali o funcionamento da sua cozinha, mesmo que ela seja na sua casa, porque alguma coisa não está funcionando bem. Eu não vou aprofundar o assunto gargalo, porque isso é um assunto até para a gente fazer uma aula. Mas é quando alguma coisa no seu negócio trava. Quando eu comecei a trabalhar com as sopas em casa, eu impus para mim uma rotina parecida com a rotina que eu tinha na minha cozinha do buffet. Só que na cozinha do buffet eu tinha uma pessoa para lavar a louça, tinha um cozinheiro, chefe, tinha um cozinheiro auxiliar, tinha uma pessoa na confeitaria, eu tinha uma cadeia de pessoas ali funcionando. E quando eu fui para casa e recomecei sozinha, de início eu falei, vou planejar aqui igual ao buffet. Mas aí é claro que não casou, não é? Porque o planejamento de uma cozinha industrial que tem uma porção de pessoas, cada uma na sua função, não é o mesmo do que quando a gente trabalha sozinha em casa. E aí eu refiz o meu planejamento. De início eu achava que eu tinha que descascar. Isso é o que se faz numa cozinha grande, né? Descascar toda a cebola, lavar toda a verdura, fazer as tarefas por blocos, né? Só que você trabalhando sozinho em casa, não adianta você descascar tudo e o fogão está lá parado sem nada, sem nenhuma panela, né? Aí eu passei a trabalhar com o método que era descascar, picar e botar sopa por sopa no fogão e depois começar a tratar da próxima. Nesse ciclo que eu fui criando dentro da cozinha, o meu dia ficou mais curto, olha só, né? A gente economiza tempo, desgaste e não tem aquela agonia de estar vendo ali uma coisa que está parada. Por exemplo, eu olhava o fogão parado e pensava, nossa, eu tenho 180 sopas para fazer. Eu precisava que aquilo funcionasse diferente e isso foi fruto do planejamento. Então, por onde que a gente começa a fazer planejamento? A gente começa pelo objetivo que a gente quer alcançar. É a partir daí. É a cenoura lá na frente do nariz. Aonde que eu quero chegar? A gente começa por aí. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero faturar R$5.000 com as minhas sopas no próximo mês. 5, pode ser 10, 15, 25, você que sabe. Você vai definir a sua meta, mas eu sugiro que você comece, se você está no zero, não começou ainda, que você comece com uma meta pequena e você vai subindo os degraus, né? Porque quando a gente coloca uma meta muito alta logo no começo, às vezes a gente não consegue enxergar o que está ali para cima. E quando a gente vai subindo um degrau de cada vez, a gente vai enxergando melhor o caminho. E aí o que você vai fazer? Para eu faturar R$5.000 com as minhas sopas, a segunda pergunta, né? Quantas sopas eu tenho que vender para chegar neste faturamento? Aí você já tem a primeira resposta. Eu tenho que fazer 200 sopas por mês. E aí, o que acontece? Depois que você tem um número de sopas, eu paro por aí e falo, tá bom, eu tenho que vender 200 sopas por mês. Não, você tem que continuar desdobrando aquilo em perguntas, né? E tá bom, eu vou... Por exemplo, tem alunos, né? Tem pessoas que falam para mim, eu tenho uma meta pro mês que vem de faturar R$15.000. Eu falo, puxa, que legal, uma boa meta. Como que você vai fazer para alcançar essa meta? Aí a pessoa fica me olhando. Tipo assim, você falou para traçar uma meta. Não é só isso? Não, porque você tem que traçar o caminho para chegar lá, tá? Então, você decidiu quantas sopas você quer fazer, você vai desdobrar. Então eu preciso fazer tantas por semana. Para quem eu vou vender? Através de que canais? Como que eu vou chegar nesses clientes? Porque se você não planeja o caminho, você fica ali com a sensação de que você não está alcançando o seu objetivo. Você, na realidade, lembra da frase que eu botei aqui no comecinho da live? Você está só com um sonho, né? Você está ali com aquele sonho de alcançar aquele faturamento, mas você não traçou a parte prática do seu caminho até lá. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, para a ideia virar realidade, a gente precisa de um plano. Aí a gente falou aqui, meu plano é faturar R$5.000. Quantas sopas eu vou vender? Tantas. Para quem eu vou vender, né? Você
definiu que você vai trabalhar para o pessoal que está de dieta, você definiu que você vai focar nos grupos de idosos, que você vai focar em sopas veganas, vegetarianas, você vai definir para quem você vai vender. Você vai no 1 a 1 ou você vai através das parcerias, né? Como que eu vou trabalhar as minhas sopas? Eu vou focar em desenvolver parcerias, eu vou ali aproveitando a aula de ontem, eu vou focar na minha rede para captar clientes por aqui mesmo, ou até vou fazer os dois, não tem problema, mas qualquer uma das duas escolhas que você faça, você vai ter que desdobrar em mais ações de planejamento. E aí você vem a parte operacional também, né? Eu quero vender 5 mil reais, eu tenho que produzir 200 sopas, produzir e vender 200 sopas por mês. Quantos litros são de sopa? Eu tenho essas panelas? Minhas panelas comportam essas sopas que eu quero produzir? Meu freezer comporta essa quantidade armazenada? Tudo isso faz parte do planejamento, porque senão você faz só uma parte. Eu quero faturar tanto, eu quero vender tanto, e você parte para a venda, mas esquece da outra parte do planejamento. Aí você vai para a cozinha e aí você percebe que você não tem espaço para guardar tudo, ou que você vendeu em entregas com dias muito próximos um do outro e as sopas não vão ter tempo de congelar, você entregar e produzir a remessa seguinte, porque você não parou ali para investir um tempo no planejamento do seu negócio de sopas. E quando a gente está assim trabalhando dessa maneira meio pulando a parte do planejamento, podem acontecer coisas ali na parte prática da sua produção também. Você pode ficar sem um insumo, você está fazendo ali uma quantidade, você não planejou sua lista de compra, não tem ficha técnica, e aí você está na produção e falta ali um pouco de cebola, falta uma coisa qualquer. Aí você larga a produção e vai correndo ali no mercado mais próximo que tem da sua casa, que às vezes não é o lugar mais barato, não é o lugar que vende pelo preço que você gostaria de comprar, e você compra ali uma coisa de urgência para poder acabar a sua produção. Ou ainda você compra demais e aí sobra produto, e aí você não tem produção para aquele produto, aí você pensa, tudo bem, eu vou comer, né? Eu sirvo a minha família, mas isso vai estar furando a parte de custo do seu negócio. Isso tudo por causa de quê? De falta de planejamento. Quando você senta, eu estava falando hoje com uma aluna sobre isso, quando você senta para planejar o seu cardápio, por exemplo, não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é CMV, quem é meu aluno eu sei que sabe. Custo de mercadoria vendida, né? Quando a gente planeja um cardápio, a gente tem o custo de mercadoria vendida, individual ou unitário, é o custo ali da sua sopa. Então, se você está fazendo o planejamento do cardápio, você já sabe que o seu CMV individual não pode passar de 35% do seu preço de venda. Então, vamos supor que o seu preço de venda seja R$20, uma média aí. O CMV não pode ser maior do que 7, para você poder preservar sua margem de lucro. E isso, aliás, é uma das vantagens das sopas, é que o CMV costuma ficar abaixo do recomendado. Se você não faz planejamento, você constrói o seu cardápio baseado no que você acha que o cliente pode gostar, no que você está com vontade de fazer, no que alguém te pediu para fazer. E aí, quando você põe aquele cardápio para rodar na prática, eventualmente aquele cardápio não vai te dar uma boa lucratividade. Nessa série de aulas que eu fiz na semana passada, destrinchando ali as tarefas da soparia, eu falei inclusive naquele momento da semana que você precisa parar para avaliar o cardápio que você quer fazer na semana seguinte ou na quinzena seguinte, justamente para que você possa preservar o seu custo de mercadoria vendida individual dentro do previsto. Gente, escreve para mim aqui se vocês sabem o que é CMV, senão eu posso fazer uma rápida explicação. Eu sei que algumas pessoas sabem, mas tem muita gente nova chegando aqui no Viver de Sopa. Queria saber se todo mundo está antenado com o CMV, que é uma métrica, né, do setor de alimentação que é bem importante. Só botar aí um joinha, eu sei, eu não sei, só para eu saber se é bom explicar para vocês ou não. Às vezes as nossas vendas não estão indo muito bem, e a primeira coisa que um empreendedor faz quando as vendas do produto dele caem é querer fazer uma promoção. Tá bom, Virgínia, eu vou explicar melhor então. A Virgínia já respondeu que não sabe, já vale a pena eu dar uma explicação aqui. O CMV, a sigla CMV é custo de mercadoria vendida. Isso que quer dizer? Aí a gente tem o CMV individual, a Graça com certeza sabe porque é aluna. E a gente tem o CMV global.
tá? O CMV individual, a gente precisa dele para chegar no nosso preço de venda mínimo. E ele é a soma do custo da nossa matéria-prima com o custo de embalagem, tá? Esses dois itens, o custo da matéria-prima mais o custo de embalagem, eles somam o nosso CMV individual. Tanto o CMV individual quanto o global, eles não devem passar de 35% do nosso preço de venda ou do nosso faturamento todo, né? Então, se a gente faturou no mês 10 mil reais, a gente não pode ter gasto em matéria-prima e embalagem mais do que 3.500 reais. Por que a gente não pode gastar? Porque quando a gente gasta mais do que esse percentual, isso vai comer a nossa margem de lucro. Então, às vezes, a gente está ali até com faturamento legal, mas a gente está gastando muito para gerar aquele faturamento. E aí não sobra dinheiro no bolso. Deu para entender o que é CMV? Isso é muito importante quando a gente fala de planejar um negócio, a gente saber isso, né? Como é que você vai planejar ali, para você chegar no seu preço de venda, você tem que saber o seu CMV, senão não vai ser baseado em estimativa. Eu acho que eu vou cobrar tanto, eu acho que eu vou cobrar tanto. Na realidade, a gente não pode chegar no preço de venda na base do acho que, tá? Natural Foods, qual é a margem de lucro ideal? A margem de lucro em média no mercado de alimentação gira entre 15% e 30%, lucro de verdade. As sopas, elas chegam a 50% por características muito específicas do negócio de sopa, tá? As sopas têm, eu não vou aprofundar nisso hoje, porque isso é assunto lá da semana do lucro, que eu vou aprofundar nisso. As sopas têm características muito importantes que levam colocam a sopa como realmente sendo um dos melhores produtos para a gente trabalhar. E a margem de lucro das sopas também é melhor, tá? Então, vamos lá, a gente está querendo aumentar nossas vendas e se a gente faz isso sem planejamento, o que pode acontecer? Você pode pegar um produto que não tem o CMV bom e você fala, eu vou fazer uma promoção de frete grátis. Eu vou oferecer 10% de desconto, vou fazer um cartão fidelidade. Muita gente faz isso, tá? Eu tô querendo dar um gás nas vendas, eu vou criar uma promoção. Tá tudo bem, criar promoções é muito legal, pensar em dar um gás nas vendas também é muito legal. Mas o que você não pode fazer? Você não pode fazer isso sem planejar. Então, dando uma rebobinada aqui para trás, a gente tem ali o CMV da sopa, por exemplo. Se a gente tem uma sopa que o CMV está ali res com 35% do nosso preço de venda, e a gente tem uma outra que a gente tem 20% só de CMV, ou seja, um CMV mais baixo, qual das duas sopas a gente vai colocar em promoção? A resposta é fácil, né? A gente vai usar as sopas que têm o CMV mais favorável. Então, a gente pode sim, a gente deve fazer promoção, deve fazer coisas para movimentar o nosso negócio, mas sempre fazendo planejamento. Não é dar uma louca e falar, oba, hoje vai ser frete grátis. Vou fazer, essa coisa do cartão fidelidade é uma coisa que eu fico nervosa quando eu vejo as pessoas quererem fazer sem ter embasamento, assim, né? Porque você, de repente, dá ali 10% do seu faturamento bruto em troca de vender, achando que aquele aumento de volume vai te levar para um lugar melhor, quando na realidade você pode estar entregando ali boa parte do seu lucro. Então, por isso que a gente deve fazer planejamento, tá? A gente deve assim, quero aumentar o meu faturamento. Ninguém aqui, vocês vão concordar comigo, que vocês querem, na realidade, mais dinheiro no bolso, né? Quando a gente fala em vou aumentar o meu faturamento, o que a gente quer, na realidade, quero mais dinheiro no meu bolso. Então, você vai sim aumentar o seu faturamento, mas você vai preservar a sua margem de lucro. E quando a gente faz isso com planejamento, quando a gente planeja uma ação dessas promocional, de dar um frete de graça, de colocar quem vende por aplicativo principalmente, né? Venda no aplicativo não é só tacar o produto lá. A gente tem que ter estratégia, tem que planejar. Qual o produto que eu posso pôr no aplicativo? O produto que tem um CMV menor. Custo de mercadoria vendida individual mais baixo, porque ele te dá uma margem para você fazer as promoções. Se você
for olhar o aplicativo lá, assim, a maioria, quem realmente sabe trabalhar, você percebe que as pessoas colocam combos ali no aplicativo, por exemplo. Por que que a pessoa coloca um combo para vender no aplicativo? Porque ela pega um produto que tem uma margem de lucro melhor, maior, e junta com um mais ou menos. E você compra os dois. Você sai feliz da vida porque acha que fez um bom negócio, e o empreendedor que é sagaz, que sabe fazer planejamento, não tem prejuízo, porque ele te vendeu uma coisa que tem uma margem de lucro melhor para ele. Por isso que nos aplicativos tem tanto combo, tanta coisa assim, que a pessoa quer te empurrar um pacote ali. Vocês sabiam disso? Por isso, já deu para notar o quanto que é importante vocês cuidarem do planejamento, né? A gente tem vários passos dentro da construção de um negócio de alimentação, e o planejamento é um dos primeiros. De onde você calcula a margem de lucro? Você começa a calcular o Natural Foods, você começa a calcular o seu preço de venda a partir do seu custo de mercadoria vendida. Esse é o ponto de partida, é daí que você começa. Aí você vai adicionar os seus custos fixos, a mão de obra, a taxa de cartão, tudo que você tem acima, mas você tem que partir do custo do seu produto, o custo dos insumos, da matéria-prima, e depois o que você gasta de embalagem para entregar o seu produto. Você somando a matéria-prima mais tudo que você gasta de embalagem, você vai chegar no seu CMV individual, custo de mercadoria vendida individual. E a partir daí, você nunca mais desapega do seu CMV, tá? Ele é o seu ponto de controle para você ganhar dinheiro com o seu negócio. O CMV global é uma conta um pouquinho mais complexa, não vou explicar para vocês aqui hoje, porque envolve ali você contar o seu estoque, cruzar com faturamento, mas para você começar a organizar e planejar o seu negócio, você pode começar com o seu CMV individual, que é simplesmente você fazer o custo da sua receita. Como que a gente faz o custo da receita? Começa com F, termina com A. Quem é que adivinha aqui? Como é que a gente chega no custo da nossa receita? Como que eu chego ali, em quanto que eu gasto para fazer essa porção de sopa? Vamos lá, quem sabe me responder isso? Como que a gente chega no custo da nossa receita? Custo do nosso preparo. Alguém sabe me responder isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a temida ficha técnica. Temida para quem não é meu aluno, para quem é já está pronta. É isso, amor, em planta, é a ficha técnica, exatamente. O que é a ficha técnica? Ela é a certidão de nascimento do nosso produto, né? O nosso produto nasceu, veio ao mundo, ele tem que ter uma certidão de nascimento, e isso é a ficha técnica. Ali na ficha a gente coloca todas as características, modo de preparo, e a gente tem o custo daquela porção. Por isso que a ficha técnica é feita em gramas, em 1000 gramas, porque a gente ali escolhe, eu quero botar minha sopa com 300 gramas, 400, 800, a gente tem ali como saber qual vai ser o custo da nossa porção. E aí a gente achou o custo da porção, a gente coloca ali o custo das embalagens e chega então no ponto de partida para o preço correto. Viu como isso tudo envolve planejamento? Olha a diferença quando alguém começa a vender e fala, eu vou dar uma olhadinha ali quanto que o pessoal em volta está vendendo e vou cobrar a mesma coisa. Quem nunca, né? Muita gente entra no mercado de alimentação e fala assim, fala numa maior tranquilidade. Como você chegou no seu preço de venda? Eu vi quanto é que o pessoal está cobrando ali e cobrei igual. Eu vi ali, entrei no Google, essa para mim é a melhor. Entrei no Google e vi quanto custa uma sopa. E aí eu resolvi cobrar a mesma coisa. Não pode, né, gente? Assim, tendo um negócio de sopas, uma coisa é você fazer uma sopa para vender, outra coisa é você ter um negócio de onde você quer viver. Os sonhos, né, dos empreendedores que me seguem aqui, porque eu pergunto, converso com as pessoas, o que você quer com o seu negócio? Eu quero comprar uma casa, eu quero ajudar meus filhos, ajudar meus pais, eu quero melhorar de vida. Para você conseguir fazer isso, você tem que fazer o seu negócio planejado, porque senão você vai ficar ali naquela roda, sabe aquele camundongo que fica naquela rodinha? Você vai ficar ali pedalando e rodando, dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro entrando, dinheiro saindo, e você não vai conseguir ficar com nada, se você não planejar o seu negócio.
Planejamento é uma palavra que às vezes assusta quem nunca fez, mas eu quis contar para vocês como eu me dei mal quando não planejava, para vocês saberem que isso é um caminho. A gente aprende, a gente faz a primeira vez, às vezes de primeira não sai perfeito, e você vai melhorando. Quando eu comecei a ensinar, a fazer essas aulas aqui para vocês, eu botava os tópicos do que eu queria falar na live, e aí quando eu acabava às vezes a aula, eu pensava, nossa, eu queria ter falado aquilo, mas não estava no tópico. Aí eu fui melhorando o meu planejamento das aulas para cobrir tudo aquilo que eu quero falar para vocês. Então, tudo na nossa vida pode melhorar com planejamento. Ok, você não precisa planejar para dar uma corridinha ali, né? Você pode fazer isso, sair com um tênis qualquer, e você não precisa planejar tudo na sua vida, mas começa a planejar pelo seu trabalho, porque é dali que você vai conseguir tirar dinheiro, né? Para você conseguir realizar os seus sonhos. Por isso que é tão importante. Agora, tem uma coisa: planejar e não sair do lugar também não adianta nada, tá? É por isso que o tema de amanhã é ação. A gente tem que ter as duas coisas, né? Porque tem gente que planeja muito bem, mas não sai do lugar. Aí amanhã eu começo. Aí hoje não é um bom dia. Eu vou fazer semana que vem. Não, esse planejamento ainda não tá muito bom. Eu vou melhorar isso antes de fazer. Não dá, a gente tem que ter ação, né? Se a gente tem a ideia, o planejamento, a gente tem que pôr aquilo em prática. É por isso que eu juntei nessa semana agora o tema de ontem, que foi network, e o tema de hoje, que é planejamento, e amanhã a gente vai falar de ação, tá? A ação é mais um combustível para você chegar aí, você sair do seu 0 de faturamento e chegar aos primeiros 5 mil. Se você já está em 5, chegar a 10 ou a 15. A gente tem que pegar o planejamento e tem que colocar ação nele para você poder chegar aonde você quer. Tá bom? Então a sequência dessa semana é bem essa: networking, para você se animar, sair da toca e procurar onde é que estão os seus clientes, planejar isso e colocar em prática, tá? Por que eu chamo essas aulas de aquecimento para a semana da sopa lucrativa? Porque você vai entender quando você chegar lá na última aula da semana da sopa lucrativa como é que esse caminho todo faz sentido. Por que eu não coloco tudo de uma vez só? Porque é legal vocês irem digerindo. Vocês tiveram uma aula ontem, hoje estão ouvindo isso aqui, amanhã tem mais uma, semana que vem tem mais. Isso vai montando ali um Lego na cabeça de vocês, e quando chegar lá no dia 22, começar a semana da sopa lucrativa, vocês vão juntar isso, vão enxergar o edifício todo, tá? Isso também é planejamento. É por isso que vocês devem assistir essas aulas. Essas lives não tão longas, eu tô fazendo conteúdos mais curtos para não sobrecarregar vocês, mas é importante que tudo isso faça um sentido, tá bom? Eu vou deixar essa live salva, e eu quero que você vá lá debaixo desse vídeo, me fala se você já faz planejamento, se você já sabia o que era CMV, que dificuldade você tem para fazer o seu planejamento, se você, enfim, o que te impede de ter um negócio planejado, aonde que você sente que isso te atrapalha, né? Como eu falei aqui no começo, o maior sinal de que você não está fazendo o planejamento certo ou não está fazendo é quando aquilo que você recebe, o seu resultado, ele é diferente daquilo que está na sua cabeça, tá? Então você imagina uma coisa e aí na prática sai outra. Isso tanto vale para uma receita quanto para o seu negócio. Você imagina o seu negócio bombando, clientes ligando, pedindo, você na cozinha, tudo dando certo, e chega no final do mês, você está sem dinheiro, não tem muito cliente. Puxa vida, mas na minha cabeça, a Cláudia fala para eu ser positiva, eu estou positiva, eu estou otimista, minha comida é gostosa, por que não está acontecendo? Porque é isso, é esse caminho, né, que a gente tem que fazer até chegar lá. Maria Bethânia, o meu canal do YouTube é Cozinha da Cláudia, Viver de Sopa. O link tá na minha bio aqui. Se você clicar lá, tocar ali aquele link na bio, vai aparecer um cardápio para você. O canal do YouTube tá lá também, tá bom? Inclusive eu vou possivelmente na semana que vem abrir a live por lá também, porque eu sei que tem gente que gosta mais de assistir por lá. Eu vou abrir ao mesmo tempo para dar mais opção para vocês. Tá bom, gente? Então, eu queria que vocês fizessem perguntas aí. Tem alguma pergunta sobre planejamento? Porque às vezes vocês ficam tímidos de perguntar aqui, mas sabe que uma pessoa que puxa a pergunta acaba ajudando muita gente. Então, vamos lá. Que perguntas vocês têm para mim sobre planejamento?
Tô vendo aqui que tem gente que estava na live de ontem. Eu recebi mensagens no direct ali falando da história dos 6 graus de separação e das pessoas animadas para pôr em prática. Eu espero que hoje, sobre planejamento, você saia daqui enxergando esse poder do planejamento, especialmente de você saber a importância de você partir do seu preço, tá bom? Do seu preço do seu custo para chegar no seu preço de venda, tá bom? O Graciné, eu falei de você aqui antes de você entrar. A Cultivar-te Cogumelos é a aluna que eu falei para vocês que teve hoje um feedback super bacana de um cliente que fez um Reels das sopas dela. Ela ficou super surpresa, feliz da vida, e ela descobriu ali uma pessoa que pode ser um parceiro. Olha, Simone, você consegue fazer ficha técnica até em cima do papel da padaria, né? É muito mais fácil com uma planilha, tá? É mais fácil você, mesmo no celular, trabalhar com uma planilha. Mas não ter essa ferramenta não é justificativa para não fazer. Então, você deve ir lá, ir para a cozinha. Tem um Reels meu aqui que fala bem rapidinho, né? Como é que você faz uma ficha técnica. Você vai para sua cozinha com papel, caneta e uma balança, né? E uma calculadora pode ser até depois, mas é mais para você achar o fator de correção. E aí você começa, às vezes a primeira ficha sai ruim, né? Porque a gente esquece de pesar alguma coisa, a gente não pesa uma coisa no estado bruto, mas o importante é começar, tá? É muito importante, é de extrema importância vocês terem o custo do produto de vocês. Assim, às vezes eu pergunto para a pessoa assim, eu falo com muita gente do mercado de alimentação, aí a pessoa fala, comecei a vender não sei o que lá, eu falo, legal, como é que você chegou no preço de venda, você fez seu custo? Não. Mas como assim? Não, eu tô fazendo cardápio para começar semana que vem. Legal, você já passou pela parte de custo? Não, como assim? Como é que você vai soltar um cardápio sem ter feito o custo? Não dá. Pois é, Graciné, eu fiquei feliz demais, parecia que eram as minhas sopas ali, porque não deixa de ser por tabela, né? Achei demais o teu cliente ter feito isso, e eu acho que isso é um sinal. Por exemplo, a Gracinéia, ela levou 1 mês para concluir o Viver de Sopa. Eu vou falar de você aqui, tá, Graci? Ela entrou no dia 7 de julho, né? Levou 1 mês e pouco para concluir o curso. E ela fez a primeira entrega hoje. Então, assim, tem gente que fala, vai demorar muito a alcançar um resultado. Depende, se você for ali focado, consegue. E aí, olha só, na primeira entrega vem essa notícia boa. Vem ali o cliente que faz um Reels, mostra a sopa, embalagem caprichada, a Graciné estava preparada. E daí pode realmente acontecer muita coisa. Então eu fiquei feliz demais, tá? Que bom que você tá aqui, que eu posso compartilhar a sua vitória com todo mundo que tá aqui. E então é isso, gente. Então amanhã vamos partir para ação, sair do planejamento e ir para ação. Muito bem, Graciné, é bom que você fala também, que não sou só eu falando. Eu vou falar aqui para quem assistir gravada. Não façam nada sem custo, nem multipliquem por 3. Muito bom, Gracinéia, muito bom. Não façam nada sem custo. Isso é tipo, eu adoro quando eu uma aluna falando, né? Porque às vezes eu falo e vocês falam, Cláudia exagera. Não façam nada sem custo. É isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigada aqui pela presença de vocês hoje. Quem está entrando agora pode assistir gravada. Não é sempre que eu deixo as lives gravadas. Mas essa série de aquecimento vai ficar gravada porque, enfim, tem muita gente nova, as pessoas não estão acostumadas ainda com os horários daqui das lives, então eu estou dando essa colher de chá para vocês e vou deixar gravada. Mas eu quero que vocês vão lá no vídeo depois gravado, que vai estar lá no perfil, escreve para mim o que você achou, você já faz planejamento, eu não sabia o que era CMV, eu vou começar a fazer, estou animada, estou desesperada. Compartilha lá o que vocês estão sentindo, porque assim eu posso, inclusive, ajudar vocês de uma maneira mais direta, tá bom? Obrigada, pessoal, e até amanhã, no mesmo bate-local e bate-horário, 19 horas amanhã, vocês têm um encontro aqui comigo, tá bom? Aí a gente vai falar do poder da ação para acelerar o negócio de vocês, para tirar vocês da zona de conforto e levar para os 5, 10, o céu é o limite, tá bom? Beijo, pessoal, até amanhã.